Eu quero apenas hoje trazer aqui a satisfação que eu tive nesse fim de semana, senador Regufe, senador Elmano, a ler uma entrevista na revista Veja do nosso colega senador Humberto Costa. O Humberto Costa, que é líder, foi líder durante um bom tempo aqui do governo, do PT, deu uma entrevista na Veja que eu reputo da maior importância na reorganização da política no Brasil. Não sei se os senadores tiveram tempo de ler a oportunidade, mas eu fiquei satisfeito de ver um líder importante do Partido dos Trabalhadores, líder importante no governo Dilma, no governo Lula, trazendo ao público duas ideias fundamentais. Primeiro, a ideia de que o Partido dos Trabalhadores, que fez muito pelo Brasil, não podemos negar, precisa pedir desculpas ao povo brasileiro. E ele diz isso com todas as letras. Reconhecer os erros, fazer uma autocrítica, que é o primeiro passo para encontrar um novo rumo. E ele traz isso, com uma coragem rara na política. E segundo, que eu acho que é extremamente interessante, é ele dizer com clareza que está na hora de deixar para trás essa ideia de oposicionismo independente, de querer olhar o futuro do Brasil, de ficar chamando de golpismo o que foi feito dentro da total lógica do processo político brasileiro, pela segunda vez, aliás, porque fizemos uma vez, eu não estava aqui, no tempo do presidente Collor. Eu até discordo dos aspectos que ele colocou na entrevista relacionados com o encaminhamento da economia. Eu sou daqueles que acham que não dá para o Estado preencher o papel de dinamizador da economia, substituindo o setor privado em uma economia capitalista, que é que nós temos e vamos ter por muitas décadas ainda. Ele parte da premissa de que o Estado tem que estar mais forte como promotor do investimento. Mas ele próprio reconhece que, durante o governo Dilma, a tentativa de fazer com que os investimentos florescessem a partir de isenções fiscais foram exagerados e que terminaram trazendo problemas. Tirando esse pequeno aspecto, eu digo pequeno, alguns podem achar grande, de discordância do ponto de vista do encaminhamento da economia, eu sou um conservador em economia, sou um radical na ideia de que o filho do trabalhador tem que ter a escola igual ao filho do patrão, sou radical nisso. Sou progressista no social, mas reconheço que sou conservador em matéria de política fiscal. Não consigo aceitar a ideia de que podemos gastar mais do que dispomos, mesmo que tenhamos boas intenções, mesmo que o dinheiro que não existe e que a gente cria pela inflação ou pela dívida seja usado para coisas boas, como a educação. É melhor esperar um pouco mais e fazer com a responsabilidade fiscal do que fazer antes irresponsavelmente e depois pagarmos o preço da inflação, o preço da dívida, o preço dos juros altos. Sou conservador em matéria fiscal. Na entrevista, a impressão é que o senador Humberto tem uma outra visão sobre política fiscal e monetária. Mas, tirando isso, eu creio que é uma entrevista que eu recomendo que todos os senadores leiam. Todos nós devemos ler. Porque é uma visão aberta do problema que muitos dos que apoiaram o governo que terminou têm uma visão fechada. Fechada de que não houve erro, e aí não conseguem acertar. Porque quem não reconhece um erro não acerta. Fechada no sentido de que tudo que está sendo feito hoje está errado, e aí eu me adianto para dizer que acho que o governo Temer está fazendo muita coisa errada mesmo, mas não tudo. Essa é a diferença. Sobretudo na política econômica, eu acho que está indo na direção correta. O senador Humberto Costa reconhece os erros, reconhece que tem que olhar para frente e não para trás. E diz isso com toda clareza. E aí
eu quero dizer que foi, aproveitando uma conversa com o senador Regufe, uma semana atrás, que eu formulei para o Distrito Federal, mais vale para o Brasil, a ideia de que daqui para frente o debate não tem que ser, e os do Distrito Federal entendem bem o que eu digo, entre os vermelhos e os azuis, que é o que nos acostumamos aqui. Os azuis representados pela liderança, e vamos reconhecer sim, do ex-governador Roriz, e os vermelhos, por nós, inclusive eu, do Partido dos Trabalhadores das chamadas esquerdas. Foi o Regufe que me chamou a atenção. Está na hora da gente ficar, em vez de pensar nessa divisão, começar a pensarmos os que querem o futuro e os que querem o passado. Os que se apegam aos preconceitos e os que trazem novas ideias para o futuro. A entrevista do senador Humberto Costa me trouxe de volta essa preocupação, senador Regufe. Não preocupação, essa descoberta de que está na hora de construirmos no Brasil uma aliança pelo futuro. Uma aliança daqueles que deixam de lado seus preconceitos, se desamarram das suas siglas partidárias, não disse deixar de lado, porque as leis nem permitem que deixemos de lado as siglas, mas nos desarmemos delas e comecemos a pensar quem é que pode se juntar na direção do futuro do Brasil. Um futuro com responsabilidade fiscal para não ter inflação, para não ter crescimento do endividamento. Um futuro na direção de preservar o meio ambiente, porque sem meio ambiente não há futuro. Um futuro na direção de educação de qualidade, porque sem educação de qualidade não temos ciência e tecnologia, sem isso não temos inovação, sem isso não temos competitividade e, portanto, não temos um crescimento. Então, é fundamental para o futuro. Um futuro onde se busque distribuição de renda, porque com brechas imensas, abismos, como nós temos na desigualdade de renda, não há estabilidade social. Vamos continuar com esses conflitos que estão se acirrando tanto, que já fazem do Brasil um país em guerra civil. Não há futuro em país com guerra civil. Não há futuro na Síria enquanto não chegar a paz. Não haverá futuro no Brasil enquanto não pudermos andar na rua sem medo, enquanto não soubermos qual vai ser a próxima vitória do Espírito Santo com rebelião. Um futuro em que os empresários tenham confiança para investir, e isso exige uma taxa de juros decente. A atual não é indecente, mas é lógica. E aqui está uma diferença minha com alguns que fogem da responsabilidade fiscal. A taxa de juros não é decente no tamanho que está, mas ela é lógica. E a gente só vai fazê-la decência, não por imposição, mas pela lógica, que significa pagar ou reduzir muito a dívida. Então, nós temos um conjunto de objetivos que tem a ver com o futuro. E precisamos construir uma aliança pelo futuro. Eu não gosto da palavra pacto nesse momento. Uma aliança pelo futuro. Em função disso, e de uma conversa por telefone com o Regufe, que eu formulei uma proposta para as forças políticas do Distrito Federal, na ideia de construirmos uma aliança pelo futuro da nossa cidade, que está ameaçada. E aqui eu coloco como parte do futuro a capacidade do Distrito Federal de sobreviver sem ficar pedindo esmolas ao resto do Brasil. Significa de gastarmos com austeridade os recursos que nós temos. Eu vejo aqui senadores do Nordeste que se perguntam, e por que um fundo constitucional que permite pagar salários altos no Distrito Federal, se nos seus estados eles não têm esse apoio? Nós precisamos, no Distrito Federal, percebermos a nossa dívida com o resto do Brasil. E daí sermos capazes de trabalhar, funcionar,
satisfatoriamente, sermos a capital do Brasil, com a segurança que a capital precisa, com a água que a capital precisa e não está tendo, porque vive hoje com racionamento, sem gastar mais do dinheiro que vem de fora do Distrito Federal, o que implica em dinamizar a nossa indústria, a nossa economia. Essa aliança para o futuro que o Distrito Federal precisa construir, independente das siglas do passado, independente das divisões do passado, trazendo pessoas que antes estavam de um lado, pessoas que hoje estão de outro, e nos juntando pelo futuro, que eu estou propondo, e volto a insistir, inspirado, talvez sem que ele esperasse tanto pelo Regufe. Isso a gente precisa fazer para o Brasil também, senador Regufe. E o lugar para fazer isso, senador, é essa sala aqui. É aqui. Podemos dizer que é o Congresso, tudo bem. Mas no Congresso, com duas casas, a casa que poderia construir essa aliança pelo futuro é o Senado. Nós, os 81 que aqui estamos. Senador. Inclusive com um novo presidente, que tem dado a impressão, nem votei no senador Eunício, digo, e ele sabe, mas que eu tenho percebido um comportamento muito correto nessas semanas de presidência. Nós poderíamos ser os construtores disso. Senador Cristóvão. Não é ignorando as nossas siglas, mas é sem ficarmos prisioneiros das siglas. Não é ignorando a eleição daqui a 2 anos, mas é sem ficar prisioneiros da eleição daqui a 2 anos. Esse é um desafio que nós precisamos construir para Brasília, que é a minha cidade, onde eu represento, e para o Brasil inteiro, que é o que nós representamos, porque nós somos senadores da República, representando uma unidade da Federação. É isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer, mas quero passar a palavra com muito prazer ao senador Regufe. Senador Cristóvão, eu quero primeiro, mais uma vez, lhe parabenizar pelo seu aniversário, que o senhor tenha muitas alegrias, seja muito feliz, que Deus sempre lhe ilumine e abençoe o seu caminho. Em segundo lugar, eu queria um pouco falar disso que o senhor colocou. A sensação que eu tenho hoje é que se preocupa-se mais na política com o futuro dos partidos do que com o futuro do Brasil. É uma preocupação maior com o futuro de cada um daqueles partidos do que com o futuro da nação. E a grande discussão política é a discussão sobre a conquista do poder, sobre um projeto de poder. Isso vale aqui no Distrito Federal e vale no país. Não se discute um projeto de país, um projeto de cidade, um projeto de país. Se discute um projeto de poder. E no Brasil hoje, nós vivemos um momento onde a população está absolutamente cansada de política. Porque ela tem uma percepção, que na minha concepção é uma percepção verdadeira e correta, de que a preocupação é muito mais com o futuro de cada um ali e com o futuro daquele partido, e não com o que aquele partido está oferecendo para o país, para o futuro do país, qual é o projeto de país. Então, você tem hoje um Estado que gasta muito em atividades que não deveria estar gastando recursos públicos. O Estado desperdiça muito o dinheiro dos impostos das pessoas. Você não tem uma preocupação com a eficiência do gasto público, com ter critério no gasto de cada centavinho do dinheiro dos impostos das pessoas. E não tem uma preocupação com uma remodelagem do papel do Estado. O que é o Estado? Será que o Estado tem que ser desse tamanho? Será que o Estado tem que ser inchado? Será que o Estado tem... Qual é o papel do Estado? Então, essa discussão de futuro, essa discussão não está presente. Está presente a denúncia lá, quem fez o quê, quem roubou o quê, se a pessoa vai ser punido. Cada vez que eu vou nessa tribuna e que eu faço um discurso defendendo punição para quem desviou dinheiro público, eu consigo até um espaço na imprensa. Mas cada vez que eu vou a essa tribuna para discutir um projeto meu, ou para falar de uma proposta para o país, ou um projeto que eu protocolei nessa casa,
você não consegue espaço. Por quê? Porque a discussão política virou isso. E dentro dos partidos, a sensação que eu tenho é que muitas vezes a grande preocupação não é o futuro do país, mas é o futuro daquele partido, é o futuro daquelas pessoas que estão ali, e não qual é o projeto de país que a gente quer oferecer para o futuro da sociedade brasileira. Senador, eu volto a insistir que a provocação que eu fiz com um artigo no Correio Brasiliense, que tem até dado uma repercussão nas lideranças políticas do Distrito Federal, foi fruto de uma conversa de madrugada no sábado para o domingo com o senhor. E, de fato, a palavra futuro tem estado ausente do dicionário político brasileiro. Ou talvez do dicionário brasileiro em geral, político, não só dos partidos. Nós somos prisioneiros do imediato, prisioneiros do curto prazo. Em parte porque os problemas imediatos são tão graves que a gente não consegue pensar mais longe. Mas o problema é que os problemas imediatos não serão resolvidos se não pensarmos nos problemas mais distantes. A violência não será resolvida só com cadeias, embora precise de cadeias no presente. Mas no futuro precisa de escolas, hoje, para construir o futuro. Então, a palavra futuro tem estado ausente. Talvez por isso tenha tido uma boa repercussão a ideia de uma aliança pelo futuro do Brasil. Volto a insistir, não é ignorando as siglas, mas sem ficarmos prisioneiros delas. Não é ignorando a próxima eleição, mas é sem ficarmos prisioneiros dela, sabendo que, além dela, existirão gerações e gerações de brasileiros. É nesse sentido que eu volto a insistir, essa casa, essa sala, poderia ser o centro, o lugar onde poderíamos construir essa aliança pelo futuro. Senador Eumano. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, quando assume essa tribuna, sempre qualifica os debates e traz os mais relevantes assuntos de importância para o país e para a nação. Antes, porém, eu queria mais uma vez me somar a muitos companheiros nossos pelo transcurso de mais um aniversário do nosso inteligente, competente senador, grande ministro da Educação, grande governador do Distrito Federal e um grande gerador de ideias, de projetos. Eu também comungo com a ideia da aliança, não só por Brasília. Nós temos que construir uma aliança em torno do país, de um projeto de nação, como bem disse o nosso estimado senador Regufe. Lamentavelmente, hoje, as eleições e as disputas políticos eleitorais sobrepõem aos interesses nacionais. Tenho testemunhado que a cada eleição, ao terminar a apuração do resultado de uma eleição, já se está falando na eleição de 2 anos depois e até de 4 anos depois. Lamentavelmente, os problemas estão se avolumando. Enquanto isso, uma desesperança, um desânimo coletivo sobre a política, os políticos e os partidos estão a nos preocupar a todos. Então, eu me somo às preocupações de Vossa Excelência, não só com relação à nossa querida Brasília, o cérebro das altas decisões nacionais, que é Brasília, mas que pensemos no nosso país. Hoje, mais do que ontem, não li, mas vou fazê-lo logo mais, ler o artigo do senador Humberto Costa. E creio que é chegado o momento de darmos as mãos. Temos gravíssimos desafios a vencer, gravíssimos problemas a superar, não só do que se refere a programas e projetos, a superação das questões econômicas, sociais, mas até mesmo e, sobretudo, a situação, a crise do Estado
Estado brasileiro, a crise do Estado, um Estado que não mais atende às mínimas aspirações coletivas. E dentro dessa crise do Estado se insere a crise federativa. Os estados que agonizam, estão se falando agora, que é uma grande preocupação, permita-me levantar essa questão agora aqui, nesse momento, questão da lei de responsabilidade fiscal. Uma das grandes conquistas que o Estado brasileiro, mas sobretudo os governos. A federação ainda está de pé, embora agonizando, alguns estados na UTI, mas querem mexer, já vi aqui e acolá, na lei de responsabilidade fiscal, flexibilizá-la, sobretudo considerando a dramática situação vivida hoje pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Estado de Minas Gerais. Isso é preciso, já que Vossa Excelência, em boa hora, diz que esta é a casa geradora de alternativas para a federação, eu queria levantar essa questão da lei de responsabilidade fiscal, que ela é uma conquista da nação, ela é uma conquista de todos nós. E nós não podemos, somos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. Não podemos mexer nesse que tem sido ainda, digamos, um grande instrumento, ferramenta que tem detido as irresponsabilidades de muitos governos que passaram por aí. Então, a lei de responsabilidade fiscal não pode ser, digamos, flexibilizada em função de problemas de 2, 3 estados. É preciso que nós nos atentemos, aproveitemos essa oportunidade para levantar essa questão com relação à crise vivida. Aliás, a crise dos estados vai entrar na pauta esta semana, uma saída para a questão dos estados, que é grave, gravíssima, e a solução, inegavelmente, está aqui nesta casa, como sendo a casa da federação. Então, mas eu queria me somar às preocupações de Vossa Excelência e que a aliança forjada, quer dizer, em processo de gestação pelo Distrito Federal, sobretudo por Brasília, ela tenha uma extensão maior e seja uma aliança para o país. Pensemos aqui num projeto de nação. Precisamos nos dar as mãos, e vou ler o artigo ou entrevista do nosso competente senador Humberto Costa. Então, queria mais uma vez parabenizar Vossa Excelência, que Deus o ilumine, o abençoe e guie nessa caminhada tão bonita que Vossa Excelência tem feito, não só em Brasília, mas por esse país afora. Que Deus lhe abençoe e lhe ilumine, e muitas felicidades. Senador Eumano, eu não sei se o senhor tem consciência da contribuição que o senhor deu ao debate nesse momento. Talvez eu esteja despertando de uma maneira errada, mas acho que não. O senhor trouxe para aqui, primeiro, a ideia de que a responsabilidade fiscal tem que ser respeitada. Deveria ser óbvio isso. Não podemos quebrar essa lei, que é a lei da aritmética. 2 mais 2 igual a 4. Então, não dá para gastar 5. Primeiro isso, essa lei tem que ser respeitada. Segundo, temos que ser solidários com o Estado do Rio de Janeiro e com outros. Mas se queremos ser solidários, tem que ser com responsabilidade. Então, aqui são os representantes dos estados. Quanto cada estado quer fazer de sacrifício para cobrir o rombo que o governo anterior do Rio de Janeiro, cujo governador que provocou o rombo está preso por se apropriar de parte desse dinheiro. Portanto, ao cobrir o rombo, nós estamos cobrindo o roubo desse governo anterior. Mas o povo não é culpado. Não podemos deixar que a polícia entre em falência, que a saúde entre em falência. Muito bem. Então, quanto cada estado está disposto a sacrificar do fundo municipal, das transferências do governo federal para os outros estados, para poder cobrir esse rombo momentâneo?
Aí, nós faremos isso com a nação brasileira mantendo a responsabilidade fiscal. Essa é a diferença entre resolver o problema pela irresponsabilidade ou pela solidariedade. Simplesmente liberar o Rio para gastar mais recursos não é solidário, é irresponsável. Deixar o Rio caminhar nessa direção que vai de desfazer-se, de desarticular seus serviços, é falta de solidariedade. Sejamos solidários, mas com responsabilidade. E aqui é a casa para isso. Quanto cada um está disposto a sacrificar-se, cada uma das unidades, sem que o conjunto delas, que é a nação brasileira, se sacrifique. Esse é o debate que deveríamos fazer aqui. Mas estamos fazendo um debate de contabilidade. E pela maneira mais fácil, em vez de fazer de contabilidade para saber como encontrar recursos para cobrir o rombo, estamos querendo dizer, vamos legitimar o rombo, dizendo que não foi fora da lei. Mas foi fora da lei, não se cumpriu a responsabilidade, ou não vai se cumprir se forem aprovadas as propostas que estão sendo feitas. Eu sei que está se fazendo essa irresponsabilidade, dando um prazo de 3 anos. Mas o governador do Espírito Santo fez uma boa pergunta em uma das revistas da semana. E nós, ele inclusive, que fizemos o dever de casa, e nós que fomos responsáveis, e nós que não compramos joias em casas por aí que foram vendidas aos governadores, nós vamos pagar? Então, que seja com solidariedade, não com irresponsabilidade. O senhor disse bem, senador Mano, a lei de responsabilidade fiscal foi uma das maiores das leis de seriedade que o Brasil fez depois da Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Depois da proclamação da República, foi uma das mais importantes. Rompê-la nesse momento será um equívoco. Deixar que o Rio continue nesse rumo ao desastre é falta de solidariedade. Discutamos aqui como sermos solidários com responsabilidade e não como sermos irresponsáveis, como estão querendo, com o argumento da solidariedade, que não será solidariedade. E veio chegar aqui a senadora do Espírito Santo, um Estado que fez o dever de casa e que está pagando alto preço pelo dever de casa, inclusive com descontentamento de algumas categorias. Mas não vamos quebrar a lei de responsabilidade fiscal, porque será um grave erro. Não vou dizer que é tão grave como voltar atrás na Lei Áurea, mas é muito grave e levará a riscos muito elevados no futuro. Nem irresponsáveis, nem sem solidariedade. Casemos essas duas coisas, solidariedade com responsabilidade. Esse é o desafio que nós temos nesta casa. Mas a senadora Rose parece que quer usar da palavra. Primeiro, pelo dia tão especial, eu acho que todos os dias, para quem tem fé, a gente precisa comemorar a vida. Então, parabenizar a Vossa Excelência e também pelo seu discurso. Muito obrigado. Quando Vossa Excelência aborda o Estado do Espírito Santo, em relação ao ajuste fiscal, eu experimento uma sensação de controvérsia, porque o ajuste fiscal em si, só o ajuste fiscal em si, não justifica que o equilíbrio da economia entre despesas e gastos possam deixar tantas pessoas necessitadas do abrigo das leis e das políticas públicas que possam dar um cobertor que acalente as desvantagens sociais que nós estamos vivendo e assistindo. Evidentemente que o meu Estado tem um bom gestor nas contas públicas, do meu partido, governador, mas nunca num país como o nosso, nunca vi Estado nenhum e nunca passamos o que passamos recentemente com essa chamada greve dos policiais da Polícia Militar, a paralisação, que nome tenha.
O Estado ficou parado, senador. Vossa Excelência é um homem público de muita sobriedade, de muita postura, sou sua admiradora, sabe disso, a sua luta pela educação. A história, vamos dizer, a sua consciência pública exposta para que todos conheçam que o senhor não está na vida pública em vão, e muito menos conversa com a opinião pública de uma maneira vazia e inócua. Pelo contrário, Vossa Excelência está sempre lembrando, demarcando o território dos seus compromissos sociais, o que é muito importante. O que enriquece o Congresso Nacional. Essa casa, quando eu vim para o Senado, eu sempre tinha em mente que nós estaríamos juntos aqui e eu teria muito que aprender com Vossa Excelência. Mas eu acho que o ajuste social em si e por si próprio não justifica que nós deixemos ao desalento tantos policiais militares que não têm auxílio transporte, auxílio alimentação, não têm um plano de saúde, e que hoje ainda é uma greve ilegal, reconheço que não deveria ter sido assim, uma greve que prejudicou o Estado. Nunca vi um Estado paralisado ponta a ponta. O ministro Jungmann disse que saiu do aeroporto até o Palácio sem ver uma pessoa no meio da rua, um carro no meio da rua. O medo tomou conta do meu Estado. E por que não dialogar? Não tem dinheiro para pagar aumento, mas será que não podemos dialogar, conversar, encontrar um caminho comum? Este é o resultado para o Brasil inteiro das gestões que foram montadas na saúde, na educação, e Vossa Excelência sabe muito bem disso. Então, no nosso Estado, há que se alçar um voo maior e que o coração também das pessoas estejam abertos a entender que só o ajuste fiscal e os números para pagamento em dia não justifica a penúria, a luta difícil, porque passam os militares, professores e por aí afora. Muito obrigado e desculpe por me alongar, mas esse assunto, por demais, reverbera na alma. Muito obrigado, senadora. Presidente, se o senhor me permite mais um pouco, porque esse debate, a meu ver, merece um tempo ainda maior. Senadora, eu converso muito com os PMs no meu estado aqui do Distrito Federal. Fui um governador de que tem o maior salário do Brasil. Que tem o maior salário, e em grande parte porque recebemos o Fundo Constitucional, que eu falei há pouco aqui, que o Distrito Federal tem que ser austero com o uso desse dinheiro que vem de fora do Distrito Federal. E conversei com eles sobre o que a senhora disse, não sabe se é greve ou não, alguns não sabem se é rebelião ou não, mas é lamentável o que aconteça. E eu falei para eles, e quando não tem dinheiro, o que se faz? Eles aí, presidente, eles deram uma resposta que me surpreenderam. Ele disse, então, comecem por vocês. Por que vocês ganham no teto e a gente lá embaixo? Por que vocês têm verba indesatória e a gente não tem nada para nos... Por que tem que fazer uma reforma da Previdência? E eu disse para eles que tinha que fazer mesmo a reforma da Previdência, porque senão a Previdência quebra e os filhos deles não terão. E eles disseram, mas por que vocês não tocam nos privilégios de vocês? E quando eu disse para eles, mas se tocar em todos os privilégios, ainda assim vai ser pouco, não dá para compensar os gastos gerais. E eles disseram uma coisa maravilhosa, disse, vocês não dão valor nenhum ao exemplo? E o exemplo não tem um valor, mesmo que não seja financeiro? Está na hora de pedirmos sacrifícios, mas antes darmos o nosso exemplo. Nesse ponto, eles têm razão. Não vai dar para manter os salários crescendo como nos acostumamos nas últimas décadas, a não ser com a mentira da inflação. Aí sim, aí se pode tudo. Você multiplica. Você dá um aumento de 100% no salário e no final do mês tira pela inflação. Aí pode. Mas aí é voltar um tempo que não vale a pena. O tempo da mentira, o tempo da ilusão. É preciso sacrifício. Austeridade é uma palavra que veio para ficar no mundo. Mas os PMs com os quais eu conversei aqui na semana passada, perguntando o que é que eles achavam do que acontecia em Vitória do Espírito Santo, aqueles PMs têm razão. Vamos fazer austeridade. Peçam-nos austeridade, mas dêem os exemplos vocês. Por que não uma política fiscal que taxe mais os impostos dos ricos?
E aí eu disse, mas a carga fiscal já é muito alta no Brasil. Ele disse, não faz mal, aumenta dos ricos e diminui dos pobres. A carga fiscal fica igual, altíssima, mas pelo menos mais justa. E aí eu concluo realmente, senador, nós precisamos de uma austeridade responsável e justa. Hoje, nós não estamos sendo austeros, nem estamos sendo justos. Esse discurso, senadora, é que vai exigir uma reflexão mais ampla do que apenas o problema do Espírito Santo. E, aliás, a primeira coisa que eles me disseram, quando eu conversei com eles, e perguntei, o que é que vocês estão achando do que acontece em Vitória? Eles me disseram uma palavra, é um aviso. Estamos dando um aviso, senador Jucá. Isso foi uma semana atrás, numa cidade aqui do Distrito Federal, chamada Braslândia. E um encontro por acaso na rua. É um aviso que estamos dando. E não são só eles, é que eles são armados. E aí a coisa fica mais grave. Mas os desarmados também estão dando aviso. E, de repente, nós temos a surpresa de coisas previstas. O que aconteceu no Espírito Santo estava previsto. Não sabíamos quando, não sabíamos onde. E nos surpreendemos. Quando é que a gente vai parar de se surpreender com o óbvio, com o previsto, com o que a gente sabe que vai acontecer, mesmo que não saiba onde exatamente, nem quando exatamente? Está na hora de nos anteciparmos e sairmos do enfrentamento de pontos esporádicos e fazermos um enfrentamento global e olhando para o futuro. É isso que eu quero dizer, lembrando que subi aqui para comentar a entrevista do senador Humberto Costa, que, ao meu ver, permite a abertura para pensar o futuro. Muito obrigado, senhor presidente.